Estamos aqui reunidos para o primeiro episódio do Rio Branco no Ar, um videocast que, nesse dia 17 de setembro de 2022, está iniciando e tomara que prolifere com muitas outras oportunidades. E eu inicio agradecendo a cada um de vocês três, rio-branquinos de uma forma ou de outra, como Valquíria os apresentou, para que a gente possa, né, nesse curto tempo, né, que a gente vai estar aqui, que bom que amanhã e à tarde vai se estender, a gente vai poder encontrar vocês aqui no colégio, mas muito obrigado por estarem aqui. A iniciativa desse videocast, ela está concentrada aí para oportunizar ao Colégio Rio Branco e a toda a comunidade mais um canal de comunicação para nós e para todos que compõem essa família rio-branquina. A gente escolheu como tema curiosidades e desafios da vida de um autor. E aí, Valquíria, eu estou sentado ao lado do autor. Deixa eu pegar aqui o meu livro, ó. O Guia dos Curiosos. Está à venda aqui no 5º andar, viu? Depois vocês podem adquirir o de vocês. Eu já estou com o meu aqui. Então, já que o tema é curiosidade, Marcelo, eu queria... Claro que aqui tem curiosidade sobre esportes, sobre Olimpíadas, sobre sexo, sobre comida, mas você ainda não escreveu um sobre o autor do Guia dos Curiosos. Conta pra gente um pouquinho de você, e você que é rio-branquino, que tem uma relação com essa escola, está recordando e lembrando aí um pouco das suas memórias. Obrigado por você ter vindo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Muito obrigado, Valquíria, Renato, Dr. Fernando, Amanda. Eu estou muito emocionado. Eu não tenho medo de plateia mais, mas eu estou muito emocionado por voltar ao Rio Branco depois de tantos anos. Eu fui aluno aqui do que se chama hoje de ensino médio, né? Hoje, no meu tempo, era colegial. Eu trouxe até, para vocês verem que eu não estou mentindo, as minhas 3 carteirinhas. Olha só! Do meu tempo de Rio Branco. Que legal, que legal. Quem quiser ver depois como eu fui bom aluno, estão à disposição. E é engraçado, né, Renato, porque agora, há um mês atrás, eu resolvi reler um livro. Eu nem tenho muito hábito de reler livros, né, porque eu falo, é melhor a gente ler livros novos, mas eu peguei na minha estante um livro que eu li um pouco depois que eu saí do Rio Branco, que é O Perfume, de um autor alemão chamado Patrick Suskind, que foi um livro que me marcou muito. Eu acho que foi um livro que me emocionou e que fala justamente dos cheiros, né? Era um personagem que tinha um olfato espetacular, então ele identificava as coisas por olfato. E eu acho que é importante dizer isso, porque o Rio Branco, para mim, e isso, gente, é uma curiosidade que tem a ver com, depois, o meu hábito por ler e escrever. O Rio Branco, para mim, sempre teve um cheiro de orégano. Gente, eu vou explicar essa história direito. Sempre que eu passo em frente à Avenida Higienópolis, eu passo em frente à escola, eu sinto o cheiro de orégano. E é uma história engraçada, porque eu estudei sempre em escola pública. E, gente, a gente tem que voltar 40 anos atrás, tá? Senão a gente não entende essa história. Eu era aluno de escola pública e os meus pais, né, meu pai estudou no Rio Branco, minha mãe deu aula no Rio Branco. Eles falaram assim, bom, agora para você pegar uma boa universidade, você tem que fazer um colegial muito forte. Então, você vai lá tentar uma bolsa no Rio Branco e nós vamos fazer você estudar para conseguir uma boa faculdade. E, de fato, eu consegui uma bolsa, não integral, mas uma bolsa aqui no Rio Branco, e vim fazer o colegial, né, ensino médio aqui. E a lanchonete que ficava no pátio, e eu preciso fazer um tour depois aqui, porque eu não lembro exatamente onde fica tudo, mas a lanchonete fazia um misto quente no pão francês com orégano, que era novidade na época. Não, gente, isso é uma história verdadeira, era novidade na época. Então, você entrava na escola, já tinha aquele cheiro do orégano do misto quente. Só que o sanduíche de misto quente no orégano não era barato, né? Quer dizer, para mim não era barato.
Então, não era sempre que eu podia comer o sanduíche misto de orégano. E ficava no recreio aquela coisa tentando a gente, né? Aquele misto quente com orégano tentando a gente, eu não podia comprar sempre. E aí, o que eu fazia? Eu subia para a biblioteca. Eu subia para a biblioteca e ficava conversando na biblioteca, porque o orégano não chegava lá, né? O orégano ficava meio concentrado. E aí eu comecei a conhecer bem as pessoas da biblioteca, né? Eu tenho um carinho enorme pela Valéria, que eu sempre encontro nos eventos. Você falou de história, a Valéria tem 46 anos de Rio Branco, então, né, ela faz parte. Então, ela pode dar um aval nessa minha história. O cheiro do orégano. Agora é o cheiro do crepe. Agora é crepe? Tem o cheiro do crepe. O cheiro do crepe Tá é uma vendo, coisa assim, gente? indescritível. Então tem E isso. é caro também. Os pais estão entendendo o que você está falando, né, gente? É. R$18 cada crepinho, gente. Vocês estão me entendendo. E aí eu ia para a biblioteca e começava a conversar e pegava um livro, pegava outro, né? Naquela época, gente, na minha casa não tinha computador, Netflix, TV a cabo. Aliás, não tinha na casa de ninguém, não tinha inventado nada disso ainda. Então, eu começava a ler, e li muito. Inclusive, se Hercule Poirot tivesse subido ao palco aqui junto com Heitor Villa-Lobos, Maria, Vinícius e Clarice, teria saído de um livro que eu peguei daqui. E de tanto me tornar leitor, eu comecei a me interessar pelas letras, me interessar por a escrita, tentar entender o que um autor queria contar. E aí eu posso dizer, como grande curiosidade, que foi aqui, né, eu acho que eu dei os meus primeiros passos para me tornar um autor, porque de onde eu tinha estudado antes, não havia biblioteca nas escolas, né? Então, aqui eu conheci uma biblioteca, aqui eu conheci os livros, aqui eu me interessei pela leitura, e não existe nenhum autor que não tenha sido leitor antes. Então, acho que a grande curiosidade, num evento como esse, que, mais uma vez, estou dizendo, está me emocionando demais, foi dizer que tudo começou aqui. Muito bem. Nossa. Que ótimo. Nós também nos emocionamos com o seu relato. Amanda, eu escolhi você para fazer uma pergunta que não quer calar. Amanda, você está na 3ª série do ensino médio. É uma série extremamente importante. Você está com muito foco nos estudos. Você está daqui um mês, começa a maratona de vestibulares. Como é que, diante de tantas demandas que você tem, você ainda está conseguindo um tempo para se dedicar a ser escritora? Então, eu vou confessar que não foi fácil. Mas eu acho que a organização é a base de tudo. Você consegue arrumar qualquer coisa, tempo para tudo. Nós começamos em 2020 a escrever o livro e a pandemia meio que atrapalhou a publicação do livro, enfim. Só que a gente fazia reuniões após as aulas, às vezes, no consultório do meu pai, que fica perto, e a gente tinha um bate-papo, conversava. E é complicado colocar no papel a nossa relação, porque é o que se vive, né? Mas quando você vai escrever, é algo novo, diferente. Mas com essas reuniões que a gente fazia, ajudava muito. A gente tinha ideias, trocava opiniões, muito legal. Muito bem. Agora, vocês entenderam aqui? Deixa eu fazer uma apresentação que eu não fiz. A gente está falando de pai e filha, Amanda Gomes e Fernando Gomes. Doutor Fernando é neurocirurgião, professor livre docente. Ele tem um trabalho na academia incrível, fantástico. Pai, comunicador, trabalha em muitas áreas, então essa parte de mídias, de redes sociais é muito intenso. E ainda, diante de tantas facetas, você traz um momento para ser escritor e compartilhar conosco os seus saberes. Como é que dá conta de tanta coisa? Eu acho que está no sangue, né? Mas está no sangue não só meu, de todas as pessoas que estão aqui. Porque a gente se comunica através de algumas formas, né? O mais básico, através da nossa mímica facial. Depois, através dos gestos. E, por fim, através da linguagem, que pode ser falada ou escrita. Aliás,
desde que a escrita surgiu, a gente consegue passar de geração para geração e de pessoa para pessoa as nossas experiências e informações. Então, escrever nada mais é do que transbordar essa vontade de contar para as outras pessoas o que a gente está sentindo, o que a gente observou e como que as coisas acontecem. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de neurociência do comportamento, de educação, de contato com uma adolescente, eu falei, nada melhor do que, na verdade, introduzir ela nesse mundo e mostrar como é possível fazer. É lógico que, assim, gente, não é fácil. Precisa de organização, precisa de tempo, precisa de dedicação. Não pode ter preguiça, muitas vezes você precisa voltar, refazer o trabalho até ele ficar realmente primoroso e traduzir tudo aquilo que a gente tem vontade de passar para frente. Então é mais ou menos isso. Acaba transbordando a vida de qualquer pessoa, tanto como leitor, como também de quem produz um texto. E, Fernando, eu vou dar continuidade a essa pergunta. Também estou com seu livro aqui, um deles, né? Estou com Neurociência do Amor. Diga-se de passagem, também está na nossa feira aqui no Quinto Andar, à venda. E aqui eu aprendi que quando a gente está apaixonado, nosso cérebro fica fervilhando em dopamina. E queria que você contasse um pouco mais dessa parte técnica, bem como essa tradução que, de certa forma, você consegue fazer de uma maneira muito hábil, muito competente, porque tem o momento, como um congresso que você acabou de participar, em que você tem que falar com uma linguagem mais acadêmica, tem a hora que você está falando com um grande público, em que é necessário uma adaptação. Conta um pouco mais de como que a neurociência transita de um lado para o outro. Sim, a gente sabe que um dos órgãos mais importantes do corpo humano é o cérebro, e ele acaba sendo a sede desse nosso contato com o mundo físico. Por exemplo, eu e minha esposa estávamos agora na Suécia, num congresso internacional sobre hidrocefalia, que é uma doença que é tratada com neurocirurgia, com reabilitação, com medicamentos, enfim, e assim sucessivamente. E realmente, aí existe um jeito diferente de se conversar e de se passar conhecimento e receber informações. Mas quando a gente fala de quebrar os muros da academia e levar para todo mundo esse conhecimento, aí sim a gente precisa mudar a nossa forma de conversar. E o amor acaba sendo o prato principal para qualquer atividade mais evoluída que a gente tem na face da Terra. Se a gente pegar, por exemplo, o caminho de cada um daqueles personagens que estavam aqui, de nós que somos autores, a gente sabe que a coisa mais importante que tem na face da Terra é o amor. E, de fato, quando a gente está apaixonado, o cérebro funciona de uma forma totalmente diferente. Por isso que até os gregos, antigamente, achavam que isso fosse um momento de quase uma doença. E, de fato, a paixão ela tem um prazo de existência, a gente pode mudar de paixões, como, por exemplo, de interesse por livros, por temas e assim sucessivamente. É muita dopamina, a gente tem a serotonina em níveis mais baixos, que fazem com que a gente fique com aquele pensamento monotemático, é muita adrenalina, muita energia, muita disposição, e sempre que a gente tem essa paixão dentro da nossa vida, o nosso poder de produção aumenta cada vez mais. Então, entender isso aqui, e principalmente transbordar para os relacionamentos, é muito importante. A gente não vem com manual de instrução. E esse processo que a neuropsicologia, junto com a neurociência, faz, chamado metacognição, que a gente passar a entender as nossas emoções, não é racionalizar só, não é botar uma água fria ali naquela situação, naquele fogo, mas entender esse processo fortalece a gente como indivíduo, a gente consegue fazer melhores escolhas e, principalmente, usufruir o que a gente tem de mais bonito e precioso, que é o tempo de vida. A gente sabe, como os animais racionais, que existe um momento que a gente nasce e existe um momento que a gente vai deixar aqui a nossa existência. E uma forma de deixar esse legado, essa experiência, é através da produção escrita, por exemplo. Ô, Marcelo, você... Primeiro que é uma emoção ter você aqui sempre, né? Eu gostaria muito que você trouxesse para a gente, né? Você tem uma carreira sólida, mas ela é muito diversificada. Então, você trabalha com praticamente todos os públicos, o adulto, o infanto-juvenil, o infantil. Diga-se de passagem, os nossos alunos adoram o Marcelo Duarte. E uma carreira de longa data, muito sólida. Como é que você conseguiu construir essa carreira tão sólida e tão diversificada?
Bom, tão diversificada porque a vida é muito curta para ter um trabalhinho só, né? Não sei se alguém já disse isso aqui hoje, mas... Bom, na verdade, escritor o escritor Marcelo nasceu do jornalista Marcelo, né? E como jornalista a gente tem que ter essa visão muito ampla de mundo, tem que entender as crianças, os jovens, os adultos, pensar nos diferentes temas. E eu tenho filho de tudo que é idade também, né? Isso ajuda, né? Então, eu lembro de um final de semana que, no mesmo final de semana, eu fui assistir Carros, Tropa de Elite e show dos Jonas Brothers, né? Eu falei, gente, foi um negócio assim do outro mundo. Então, eu sempre tive esse olhar, né, de tudo que está acontecendo ao redor do mundo para descobrir as minhas pautas, as minhas reportagens, e, de um certo modo, eu tentei levar isso para os livros também. Mas, já que eu estou contando as minhas experiências no Rio Branco, eu queria falar da neurociência do amor, que eu descobri aqui também. É um caso que eu nunca contei, né, mas os meus amigos sabem, que a minha primeira paixão nasceu aqui no Rio Branco, no 2º ano. E eu sei o que é isso, né? A gente fica bestado mesmo. E agora, imagina, né? Eu era o nerd que ia para a biblioteca na hora do recreio, né? Chance zero. E aí, o que eu inventei? Eu inventei um jornalzinho que circulava na minha classe, era eu e o Douglas Bom Cristiano, que era um tremendo ilustrador, e nós inventamos um jornalzinho que foi pensado para circular na nossa classe e na classe de biológicas da menina que eu estava interessado. E ele desenhava lá uma turminha e o meu personagem era apaixonado pela menina que não se tocava, né? Não se tocava. E aí, né, o jornalzinho fazia, né, e a gente fazia o xerox, que era para circular nas duas classes para ver se acontecia. Todo mundo entendia, menos ela. Mas, né, graças ao jornalzinho, eu fui convidado pela minha turma a fazer aquele discurso representando os alunos no encerramento, que, se não me engano, foi aí no salão de festas aqui em cima, né? Então, nós fizemos o encerramento aqui e depois ia ter uma festa dos alunos no Clube Paineiras, no Morumbi. E ali, finalmente, eu deixei de ser BV na festa com aquela menina, ó. Então, o Rio Branco não rolou nada depois, mas, ó... Tô vendo que o Rio Branco traz... O Rio Branco é tudo para mim. Rio Branco é tudo para mim. Muito bem. Amanda, será que se daqui a 10, 15 anos você participar, aceitar um convite para voltar à sua escola, você vai poder contar casos como esse que... Não exatamente desse. Ela não esperou tudo isso. Ela não deve ter esperado tudo isso. Tem coisas que vamos deixar baixo, mas outras a gente conta. Até porque essa pergunta não estava... Até porque meu pai não veio junto comigo. Isso é verdade, né, Marcelo? Mas a gente também, né? Tá bom, vou voltar à pergunta do script, que era... Faz de conta, Amanda, a gente corta. Inclusive, a Valquíria falou que você está estudando, né, vestibular. Você tem prova hoje. Hoje, daqui a pouco, você tem um simulado para fazer. 1h, gente. 1h. Então, conta um pouco para nós, né, desse projeto. Como chama o livro que você está escrevendo junto com seu pai? Conta mais desse projeto, de onde ele nasceu, como que está sendo conciliar esse dia a dia e, ao mesmo tempo, fazer tantas provas. Sei que você quer se candidatar para um vestibular de medicina, que, se não é o mais, é um dos mais concorridos que a gente tem. Então, você está com alto nível de demanda e, ainda assim, encontrou espaço para um projeto tão bonito. Explica mais para a gente. Então, o nome do livro é Se Ninguém Sabe, Ninguém Fica Sabendo. O meu pai me chamou uma vez para falar: Amanda, eu quero lançar um livro com você. Eu falei: o quê? Como assim, um livro comigo? Eu fiquei meio assim, né? Mas eu topei na hora, porque eu fiquei animada, enfim. Desde pequena, eu estudo aqui desde os meus 6 anos, hoje eu tenho 18. E desde pequena eu adorava ver os poemas, os professores de gramática, literatura sempre apresentando. E eu achava o máximo. Muito legal, porque envolve o amor, como você disse. E, enfim, é lindo. A gente começou a escrever o livro. E no começo... eu pensei, será que isso está ficando bom?
Não sei. Aí, um belo dia, nós estávamos lá em uma reunião, conversando, enfim. Aí eu falei, pai, não, esse livro está muito perfeito, a gente tem que colocar uma vida nele. Aí uma ajudante nossa, que está ajudando a escrever o livro, a Malu, ela falou, vocês não têm conflitos, não? Vamos colocar no livro, gente. E a gente topou na hora, né? É muito legal. Então o livro conta um pouco da vida de vocês. Exato. Da nossa relação, conflitos, experiências, que nem teve uma vez muito especial para mim, que foi uma viagem da Califórnia. Assim, um lugar mais que eu não pensava que ia acontecer nada, foi o momento mais especial para mim. A gente estava em um trailer, né? Um ônibus para conhecer a cidade, enfim. E a gente começou a falar sobre a adolescência. A gente começou a conversar, e meu pai contou um monte de experiência dele. Eu falei, meu Deus, isso era meu pai que fazia? Como assim? O meu pai também já foi adolescente. Então, desde aí, eu acho que a gente começou a plantar alguma coisa para o livro. Então, é muito legal, e foi muito legal, e está sendo, para a gente se conhecer melhor. E saber também do passado dele, ele me conhecer também, é muito legal. É uma experiência assim, incrível, que eu não esperava. Só perguntar para o Fernando, um livro de conflitos entre pais e filhos, são quantos volumes? 30. É praticamente infinito, né? Mas se você parar para pensar, é muito interessante, porque o cérebro humano ele não fica pronto, como a gente imagina assim, no finalzinho da infância, comecinho da adolescência. Ele vai ficar pronto de verdade, pelo menos do ponto de vista neurobiológico, com 21 anos de idade, aproximadamente, que é quando você tem toda a mielinização, que é esse encapamento dos neurônios com a bainha de mielina, que é uma espécie de gordura, que facilita o trânsito de informação dos neurônios, principalmente do córtex pré-frontal. Então, assim, é um momento muito rico esse da adolescência, em que a gente tem a oportunidade de passar informação, obviamente de aprender também, e de ajudar o jovem a entender o mundo de uma forma muito melhor. Agora, tem que ser inúmeros volumes, você sabe disso. Você tira a Barça, né, da estante e põe os seus livros. Agora, a Amanda está trazendo um ponto super importante que a gente teve essa semana, a gente abriu essa semana falando um pouquinho sobre a saúde mental com o Dr. Stanislau, e ele traz a importância, uma sugestão às famílias, de começar as conversas entre pais e filhos, o pai ou a mãe contando a sua experiência. Então, quando vocês, e aí você trouxe, me veio o quão é importante a gente falar da gente, porque a gente costuma perguntar para o filho, como é que tá? Tá tudo bem? Mas conta da gente. Como Fala foi seu dia na escola, né? Conta do seu dia. Isso fez uma completa diferença para a nossa relação. Porque você sabe o que aconteceu com o seu pai também, que ele já viveu a mesma experiência que você, que ele pode te dar dicas, ou falar, não faz isso, pelo amor de Deus, não vai dar errado. Então, é muito bom. E a visão que você teve, né, de surpreendente, o seu semblante até mudou quando você fala assim, nossa, meu pai já foi adolescente. Mas o pai sempre dá uma editada na hora de contar. Vou perguntar, né, Fernando? Você deu uma editada. Mas na verdade, sabe o que acontece? Assim, ó, a gente vive um momento muito diferente da nossa vida. Depois da década de 90, de fato... A gente tinha na escola aula sobre o que seria a globalização. A globalização, de fato, aconteceu quando a gente ganhou um aparelho celular, que muito mais do que um telefone é um computador, e a gente pode conversar em tempo real com qualquer pessoa do mundo a qualquer momento. E, de fato, ela se tornou uma coisa concreta. Então, o mundo mudou. Apesar de, obviamente, sermos seres humanos, né, e a gente tem as nossas paixões, nossos medos, e por isso que existe essa conexão. Você vê que interessante, ela fala de uma viagem no momento em que teve um clique ali e, de alguma forma, começou esse embrião, essa semente. É muito diferente para a gente a vivência. A gente não tem isso, não tinha isso, né? De uma rede social tão franca. Você foi muito inteligente, perspicaz em criar um jornal, tentar sensibilizar a colega do lado que você estava apaixonado. Hoje em dia, tem Instagram, tem TikTok, tem outras coisas e outras formas que os jovens acabam levando em consideração. E para a gente isso é muito novo. Então, enfim, tá aí um grande desafio. A gente ficaríamos aqui mais amanhã inteira. Então vamos ficar, vai. Mas o meu colega já para a Valquíria de falar que o ponto está avisando que a gente precisa encerrar. E para a gente fechar aqui as nossas perguntas, cada um de vocês vai ter 30 segundos. 30 segundos para responder
como cada um de vocês se descobriu autor? Começando pelo Fernando. 30 segundos. Tempo. Do limão se faz uma limonada. Quando eu recebi a missão de ser preceptor dos médicos residentes de neurocirurgia no hospital e dos alunos também, eu tive durante o período de 1 ano que preparar muitas aulas e muito conteúdo didático diretamente para esses profissionais. Chegou no final do ano, eu falei, puxa vida, isso aqui tem que passar do que simplesmente essa experiência que eu tive. Vou escrever um livro, meu primeiro livro, Manual de Iniciação em Neurocirurgia. Muito bem. 26 segundos. Uau! Amanda? Então, quando eu era pequena, eu comecei a ler poemas. E eu comecei a gostar. A gente viajou, tudo. Aí eu comecei a escrever. E do nada meu pai me surgiu com essa ideia. Eu topei. Assim, foi isso. Muito bem. 13 segundos. Então você tem exatamente 49 segundos. Exatamente, eu ia pedir para pegar o que eles usaram para usar comigo. Bom, na verdade, eu sempre gostei de escrever desde criança. Tenho cadernos que eu fazia em casa, eu tenho guardados até hoje. Eu sou bem acumulador e eu gostava muito de escrever. E aí eu entrei para o jornalismo porque diziam para mim, escritor não ganha dinheiro, vai trabalhar em alguma coisa melhor. E aí virei jornalista e sempre mantive aquela ideia de virar escritor. E o meu primeiro livro foi o Guia dos Curiosos, que o Renato mostrou, que é um grande almanaque que, quando foi lançado em 1994, não existia ainda o Google. E no almoço em casa, né, a gente tentou lembrar o nome dos 7 anões. E a gente não conseguia, no almoço, lembrar do 7º, a gente parou no 6º. E aí tentou lembrar os 10 mandamentos, e tentou lembrar os 7 pecados capitais. E aí eu falei, bom, eu poderia fazer um livro que resolvesse essas questões que podem aparecer em conversas de bar, em almoço, né? E aí nasceu o primeiro Guia dos Curiosos. Depois pegaram essa minha ideia e lançaram, em 98, o Google. Muito bem. Muito bom, muito bom. Eu não sei se eu tenho 30 segundos também, mas já vou partir aqui para os agradecimentos. De fato, a gente queria ficar a tarde toda e até porque amanhã está muito especial. Então, queria... Mas se quiser, a gente pede uns crepes e fica aqui, né? Mas por conta da escola. Tela, por favor. Então, gostaríamos de ficar, mas a nossa programação está intensa. Inclusive, você tem uma turma que leu seus livros, está te esperando. Vocês têm sessão de autógrafos lá na sala 101. Vocês, pais, familiares, têm as atividades que querem frequentar. Tem a feira do 5º andar, tem o pátio com a feira de alimentação, enfim. Por isso eu tenho que iniciar os agradecimentos, finalizando aqui o nosso primeiro episódio do videocast Rio Branco no Ar. Uma iniciativa simples, mas profunda, no sentido de a gente estabelecer aqui um canal descontraído, gostoso, como foi, na nossa opinião aqui. Espero que vocês que estão assistindo e tenham gostado também. Então, que esse seja o primeiro de muitos e que vocês possam voltar outras vezes para a gente conversar mais e aprender mais com vocês. Olha, foi uma honra, Renato, ter sido cobaia desse primeiro episódio do videocast. Muito obrigado. Obrigado, viu, pessoal? Foi realmente uma Muito obrigada, de verdade. Uma oportunidade incrível, não só para nós, mas para todos os familiares e membros aqui do Rio Branco. Perfeito. Um ótimo flip para nós, pessoal.